Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a rejeição de Israel pelo Senhor, que não foi definitiva. Deus é um Deus muito interessante. É um pouco difícil para nós humanos entendermos o caráter de Deus. E eu quero falar do que Deus viu e reportou sobre o povo de Israel. Muito triste. O capítulo 17 de 2 Reis narra detalhadamente como Deus viu Israel descambar para longe dele. A desobediência, apego às coisas do mundo, a idolatria, e participaram do culto a outras divindades, levantaram colunas e postes ídolos, queimaram incenso a outros deuses, como as nações que o Senhor tinha expulsado, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, serviram aos ídolos. O Senhor advertiu através dos vários profetas, entre eles Amós e Oséias, que foram dos primeiros dessa fase nova que Deus usou para falar ao Reino do Norte sobre os pecados que eles estavam cometendo, para eles se voltarem para Deus. Mas eles não ouviram nenhum dos profetas, não se converteram, não se arrependeram, não se voltaram para Deus, não deram ouvidos. Estou lendo vários versículos aqui deste capítulo 17 de 2 Reis. Mas se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais. Rejeitaram a aliança e os estatutos do Senhor, as advertências que Deus mandava através dos profetas, desprezaram todos os mandamentos do Senhor, fizeram imagens de fundição, fizeram bezerros de ouro, adoraram o exército do céu, ou seja, os planetas, os astros, é uma astrologia, adorando demônios representados pelos astros, estrelas, planetas, e serviram a Baal explicitamente. Queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício a essas divindades, praticaram adivinhações, criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Por causa disso, Deus se indignou muito contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então é interessante isto. A disciplina toda de Israel seria um exemplo para Judá. Deus foi rigoroso para com Israel, Reino do Norte, embora gradativamente. Deus queria que Judá aprendesse e não adiantou. Mas Deus tentou preservar Judá porque ainda havia coisas boas em Judá. Então Deus castigou Israel, Reino do Norte, com todos os tipos de castigos. O profeta Amós mostra essa situação. Ele foi enviado de sua cidade em Judá para profetizar lá. Ele não era um profeta profissional, mas ele foi enviado pelo Senhor, o profeta Amós, para profetizar. Não adiantou nada. Apesar de tudo, as profecias que Deus falou através de Amós eram muito duras e se cumpriram. Porém, Deus abriu em Amós várias brechas para restauração. Uma coisa maravilhosa, a restauração que Deus queria para o seu povo e um futuro de glória junto de Deus. Ou seja, futuramente Deus se voltaria para aquele povo. Aquela rejeição não seria então totalmente definitiva. Inclusive o Reino do Norte,
profeta Amós foi enviado com essa missão. Mas o profeta Oséias, contemporâneo, também foi enviado por Deus com esta missão de profetizar de uma forma talvez mais dura para Israel, dizendo que o povo de Israel estava fazendo era uma prostituição contra Deus, contra a aliança com Deus, e cita o exemplo vivo do profeta se casando com uma prostituta, depois com uma mulher adúltera. E isso deve ter doído muito no profeta, ter que fazer essas coisas. Mas Deus quis que ele fizesse como um símbolo, uma referência para o povo de Israel entender. Também não entendeu, não adiantou. E em Amós 4:12 o Senhor diz: então eu vou continuar a fazer assim. E aqui em 2 Reis 17 o Senhor diz que fez até o fim e acabou com o reino do norte. Alguns foram mandados para o cativeiro, de onde não voltaram. Mas a lição deveria ser aprendida por Judá. E aí o versículo 19 diz que também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. E por causa disso, Deus rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, até que os expulsou da sua presença. Então, acabou Israel? Bem, vamos entender alguns detalhes. Quando Israel, reino do norte, foi levado para o cativeiro, Deus usou lá os reis da Assíria para trazerem outros povos de vários lugares para habitarem em Samaria. O povo de Samaria foi morto e os que sobraram levados para o cativeiro longe dali. De outros lugares, para que Samaria não ficasse deserta, Deus trouxe outros povos para morar ali. Aqueles povos eram pagãos, idólatras de outros deuses e serviram a seus deuses. O Senhor mandou leões para avisar. Israel não entendeu, os samaritanos entenderam. Quando os leões vieram e começaram a matar pessoas, eles entenderam, tem alguma coisa estranha, tem um Deus aqui que nós não estamos servindo bem. Os sacerdotes alertaram para que eles pudessem temer ao Deus daquela terra, da terra de Israel. E eles se propuseram a aprender a temer aquele Deus e começaram a aprender sobre o Deus de Israel. E Deus se tornou favorável para com os samaritanos. Não há mais menção de leões, os samaritanos foram preservados, aqueles novos samaritanos, não há menção de grandes destruições ali. E na época de Jesus, eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. E depois do Pentecostes, o evangelho foi levado para Samaria, houve um grande avivamento com Filipe, multidões se converteram. Então a rejeição de Israel deu ensejo a que os samaritanos fossem salvos. Que coisa linda! Deus rejeitou, puniu, castigou, matou, mas sempre com um ar de misericórdia. Deus, até o fim, Deus sempre estendeu a mão para Israel, mas Israel rejeitou a mão de Deus até o fim. Porém, os samaritanos aceitaram. A rejeição de Israel deu oportunidade a que os samaritanos se convertessem ao Senhor. E isso foi gradativamente. Eles foram conhecendo a Deus, temendo mais a Deus, na época de Jesus já querendo mais de Deus, e por fim, no Pentecostes, com Filipe, eles se voltaram em massa, em quantidade para o Senhor. Deus ama a todos e de todos os povos trouxe representantes para Samaria para que eles conhecessem o Senhor. Depois o evangelho seria levado. Aqueles povos
que estavam representados em Samaria também. O evangelho é para todos. Bem, em João, no capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Não o receberam, mas a todos quantos o receberam, inclusive os samaritanos também, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, incluindo nós também, nascendo da água e do Espírito, porque Israel rejeitou. Aí vem o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 11, e explica essa situação. Israel rejeitou a Deus, então foi rejeitado também pelo Senhor. Mas essa rejeição, o apóstolo Paulo cita em Romanos 11, não é definitiva, porque veio endurecimento em parte sobre Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, o fato de Israel ter rejeitado o Senhor deu ocasião a que o evangelho fosse levado às outras nações e chegasse até nós também, como está chegando. Mas fica para nós também o alerta. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele foi rigoroso com Israel, será também conosco, com todos os crentes que não obedecem. E as igrejas estão cheias de crentes que não obedecem. Considerai, Romanos 11, 22, a bondade, mas considerai também a severidade de Deus. A bondade, mas a severidade. Deus é bom, mas é severo. Os crentes hoje pregam que Deus é bom e param por aí. Mas Deus está querendo mostrar, nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, que é necessário se consertar. Deus é rigoroso. E Ele está sendo extremamente rigoroso no mundo inteiro com os cristãos que estão sofrendo perseguição no mundo inteiro. E não vai deixar de ser. No Brasil também. Cristãos estão sendo perseguidos para serem provados, visando serem aprovados. O objetivo de Deus é que sejamos aprovados, mas do jeito em que a coisa está no Brasil, por exemplo, na maioria das igrejas, o povo não está aprovado. O povo está brincando com Deus. O que Israel fez, os crentes estão fazendo hoje. Amando o mundo, o rock, o futebol, distração, política, enfim, se desviando para todo lado, dinheiro, principalmente o dinheiro. Crentes estão com ídolos em várias áreas e se afastando de Deus, mas sempre pregando que é pela graça, porque Deus é bom. Eles consideram a bondade de Deus, mas eles estão se esquecendo da severidade do Senhor. Ele é extremamente severo e é necessário que isto seja falado. Considere, meu irmão, o que aconteceu com Israel. Considere a bondade de Deus, mas considere a severidade de Deus também. Deus está alertando o seu povo no mundo inteiro. Consertem-se, voltem-se para Deus. Israel não voltou. O povo de Deus, hoje em nossos dias, o que vai dizer para Deus? Você, minha irmã, você, meu irmão, está com a vida santa, reta diante de Deus, se consertando a cada dia, tomando a cruz para o mundo? Ou você está gostando muito do mundo? Comece a pensar nisto, a exortação de Deus fique para você também.